Vamos abrir em Romanos capítulo 12, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, essa palavra do apóstolo Paulo é absolutamente revolucionária. Ele não está falando aqui de mudança cosmética, de ajustes superficiais na vida cristã. Paulo está colocando o dedo numa ferida que muitos de nós nem sabemos que existe, a nossa mentalidade. E eu quero te dizer uma coisa hoje que pode incomodar um pouco, mas que precisa ser dita. Você pode estar orando, jejuando, congregando, cantando louvores, mas se a sua mente ainda estiver formatada pelos padrões deste mundo, você vai continuar andando em círculos. A batalha mais difícil que você precisa vencer não está lá fora. Não são as circunstâncias, não são as pessoas, não é o sistema. O campo de batalha verdadeiro é invisível, é íntimo, é o seu pensamento. E o que Paulo está dizendo aqui é radical. Transformação só acontece quando há renovação da mente. Sem isso, você pode até desejar mudança, mas não vai conseguir experimentar a vontade de Deus de forma plena. Por que essa mensagem é tão urgente? Porque é uma geração inteira de cristãos vivendo abaixo do que Deus planejou, não por falta de unção, não por falta de presença de Deus, mas por causa de uma mentalidade que nunca foi confrontada. E hoje o Espírito Santo quer fazer uma cirurgia profunda. Ele quer entrar nas regiões do seu entendimento que você nunca permitiu que fossem tocadas. Pai, nós oramos pedindo a Tua graça, a ação poderosa do Teu Espírito Santo. Oramos que a Tua palavra fale e cale em nossos corações, não apenas na mente, na razão, mas oramos, ó Deus, que o Senhor encontre em nós espaço, vulnerabilidade, para que a palavra encontre lugar de frutificação na vida de cada um de nós. Senhor, mexe com a nossa forma de pensar, desfaz as mentiras que construímos, arranca as raízes de pensamentos que não vieram de Ti. Queremos ser transformados de verdade, em nome de Jesus. Para entendermos a profundidade do que Paulo está dizendo em Romanos capítulo 12, verso 2, eu preciso te levar para o deserto. Preciso te mostrar uma das histórias mais trágicas e ao mesmo tempo mais instrutivas de toda a Escritura. A geração que saiu do Egito, mas nunca entrou em Canaã. Você lembra da história? Deus havia prometido uma terra que manava leite e mel. Ele fez sinais extraordinários no Egito, abriu o mar vermelho, deu maná do céu, guiou o povo com coluna de fogo e de nuvem. E de repente, eles estão na fronteira da promessa. Números capítulo 13 registra que Moisés envia 12 espias para reconhecer a terra. Eles entram, vem a fertilidade, a abundância, os frutos gigantes. Mas também vêm os habitantes, as cidades fortificadas, os gigantes. E aí acontece algo devastador. 10 dos 12 espias voltam e dizem em Números capítulo 13, verso 33, também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Gente, presta atenção no que eles disseram. E aí acontece algo devastador. 10 dos 12 espias voltam e dizem, em Números capítulo 13, verso 33, também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Gente, presta atenção no que eles disseram. E aí acontece algo devastador. 10 dos 12 espias voltam e dizem em Números capítulo 13, verso 33, também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Gente, presta atenção no que eles disseram. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles não foram derrotados pelos gigantes, foram derrotados pela forma como viam a si mesmos. Deus já havia dito, eu vos dei esta terra, passado, consumado, a promessa já estava decretada, mas a mentalidade de escravos foi mais forte que a palavra de Deus. E de repente uma geração inteira é condenada a morrer no deserto, não porque Deus mudou de ideia, não porque faltou poder, mas porque a mente deles nunca saiu do Egito. E isso me leva ao primeiro princípio que precisa ficar cristalino hoje. Você pode ser liberto da escravidão, mas continuar pensando como escravo. Aquele povo tinha experimentado a libertação. Eles viram o poder de Deus. Mas quando chegou a hora de entrar na terra, eles raciocinaram como cativos. A mentalidade de escassez, de inferioridade, de impossibilidade, ainda governava o pensamento deles. E olha, isso não é só história antiga. Quantos de nós estamos vivendo exatamente isso? Você foi salvo, você conhece Jesus. Mas na hora de tomar decisões, de enfrentar desafios, de crer em promessas, você ainda pensa como quem não tem esperança. Deixa eu tentar usar uma analogia para isso ficar mais claro. É como um pássaro que viveu a vida toda numa gaiola.
De repente, alguém abre a porta. A liberdade está ali disponível, mas o pássaro não sai. Por quê? Porque a mentalidade de cativeiro está tão enraizada que mesmo com a porta aberta ele não consegue enxergar a possibilidade além daquelas grades. Guardadas as devidas proporções, é isso que acontece conosco. Agora eu quero olhar com você para o próprio Paulo, o autor dessa carta aos Romanos. Porque Paulo não estava teorizando sobre renovação da mente. Ele estava falando de experiência vivida, né? Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. Um fariseu zeloso, educado aos pés de Gamaliel, conhecedor profundo da lei. Ele achava que estava servindo a Deus ao perseguir os cristãos. Em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que ele estava respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Essa era a mentalidade dele. Eliminar a heresia, proteger a fé judaica. Mas de repente, no caminho para Damasco, acontece o encontro. Jesus aparece para ele numa luz do céu. E vem a pergunta devastadora, em Atos capítulo 9, verso 4. Saulo, por que me persegues? Ele cai por terra. Fica cego por 3 dias. E ali, naquele momento, não foi só a visão física que foi tirada dele. Foi a visão mental. Todo o sistema de crenças que ele tinha construído desmorona. E quando Ananias vai até ele e ora, a Bíblia diz que caem das vistas de Paulo como que umas escamas. Sabe o que isso representa? A remoção de camadas, de filtros distorcidos, de lentes erradas que impediam ele de enxergar a verdade. De repente, Saulo perseguidor se torna Paulo apóstolo, mas essa transformação não foi só emocional, foi mental. Olha o que Paulo mesmo diz em Gálatas capítulo 1, verso 15 e 16, mas quando aprove a Deus revelar seu Filho em mim. Percebe? A revelação não foi apenas sobre Cristo, foi Cristo revelado dentro dele. A mente de Paulo precisou ser completamente reprogramada. Tudo que ele aprendeu sobre Deus, sobre salvação, sobre justiça, sobre o Messias, tudo teve que ser renovado. E de repente entendemos por que Paulo escreve aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele está dizendo, gente, eu sei o que é viver com a mentalidade errada, achando que está certo. Eu sei o que é ter zelo sem conhecimento. E eu também sei o que é ter a mente transformada e de repente ver tudo diferente. E aqui está o segundo princípio. Renovação da mente não é adicionar informação nova. É permitir que Deus desmonte verdades distorcidas que você construiu. Paulo não precisava de mais conhecimento bíblico. Ele conhecia as escrituras de cor, mas ele precisava de revelação. Ele precisava que o Espírito Santo desconstruísse interpretações erradas, conclusões equivocadas, paradigmas religiosos que bloqueavam a verdade. A palavra grega, o que significa não se conformar. Agora eu quero que você preste atenção numa coisa. Paulo usa uma palavra específica em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis. No grego original a palavra é sistematizo, que significa literalmente, não assumam a forma externa de algo. Ou seja, não se encaixem no molde deste mundo. O mundo tem uma forma de pensar, tem valores, tem prioridades, tem uma lógica. E essa lógica é baseada em medo, em competição, em aparência, em performance, em acumulação. E Paulo está dizendo, não deixem que essa forma domine a mente de vocês. Mas aí vem o contraste, ele diz, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra transformar no grego é metamorfo, de onde vem a palavra metamorfose. É a mesma palavra usada para descrever a transfiguração de Jesus no monte. Não é mudança superficial, é mudança de natureza. É transformação que vem de dentro para fora. E como isso acontece? Paulo responde, pela renovação da mente. A palavra renovação aqui é anakainosis, que significa um processo contínuo de tornar novo. Não é um evento único. É uma jornada diária de submeter os pensamentos ao senhorio de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. E agora eu quero te mostrar uma verdade que vai explicar muita coisa na sua vida cristã. O propósito da renovação da mente é experimentar a vontade de Deus. Paulo termina o verso dizendo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Percebe a conexão? Sem mente renovada, você não consegue experimentar a vontade de Deus. Você até pode conhecer a vontade de Deus teoricamente, pode ler na Bíblia, pode ouvir pregações sobre isso. Mas experimentar, viver, encarnar aquilo na prática, isso só acontece quando a mente está alinhada com o céu. É como um rádio fora de sintonia. O sinal está sendo transmitido, a frequência do céu está ativa, mas se o seu receptor mental está sintonizado na frequência do mundo, você não vai captar, vai ouvir chiado, vai ter confusão, vai viver frustrado porque a vontade de Deus parece distante, inalcançável.
Agora eu preciso ser muito direto com você. Paulo fala sobre isso em 2 de Coríntios capítulo 10, versos 4 e 5. Ele diz: as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Presta atenção, Paulo está falando de fortalezas. No contexto militar da época, uma fortaleza era uma estrutura defensiva, um lugar alto, protegido, difícil de conquistar. E Paulo usa essa imagem para descrever o que acontece na mente. Existem fortalezas mentais, são pensamentos, crenças, argumentos que se estabeleceram na sua mente e que resistem à verdade de Deus. Essas fortalezas são construídas ao longo do tempo. Podem ter origem num trauma de infância, numa palavra de maldição que alguém falou sobre você, numa experiência de rejeição, num padrão familiar. E de tanto se repetir, aquilo se torna uma verdade para você, vira uma convicção. E de repente, você está vivendo governado por mentiras que nunca foram confrontadas. Deixa eu te dar alguns exemplos práticos. Talvez você tenha crescido ouvindo: você não é bom o suficiente, você não vai conseguir, você é um peso. E aquilo foi repetido tantas vezes que virou uma fortaleza. E hoje, mesmo sendo filho de Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, você ainda se vê como insuficiente. Isso é uma fortaleza mental. Ou talvez você tenha sido traído, abandonado, magoado, e de tanto ser ferido, você construiu uma fortaleza chamada desconfiança. Eu não posso confiar em ninguém, todo mundo vai me decepcionar. E de repente até os relacionamentos saudáveis que Deus coloca na sua vida, você sabota porque a fortaleza te impede de crer que alguém pode ser leal. Ou pode ser a fortaleza da escassez: nunca vai ter o suficiente, eu preciso me virar sozinho, Deus não vai prover. E você trabalha, se desespera, se esgota, porque a mentalidade de falta governa você, mesmo quando Deus está dizendo: eu sou Jeová Jiré, eu cuido de você. E a pergunta que eu te faço é: quais são as fortalezas que ainda existem na sua mente? Quais são os pensamentos que você nunca questionou? Quais são as conclusões que você tirou sobre si mesmo, sobre Deus, sobre a vida, que não vieram da palavra, mas vieram da dor? O terceiro princípio é este: a renovação da mente exige que você identifique e destrua as fortalezas mentais que te mantêm cativo. E isso não é fácil, porque essas fortalezas, por mais que sejam mentiras, já se tornaram familiares. Você se acostumou com elas e tem uma resistência natural em abrir mão. Mas Paulo diz que as armas que Deus nos dá são poderosas para destruir essas fortalezas. Não são armas humanas, não é força de vontade, não é pensamento positivo. São armas espirituais: a palavra, a oração, a presença do Espírito Santo. Agora eu quero te levar para outra dimensão dessa renovação. Paulo fala muito sobre identidade. Em Romanos capítulo 8, verso 15, ele diz: não recebeste o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abá, Pai. Gente, essa é uma das chaves mais poderosas para a renovação da mente: aprender a pensar como filho. Porque o problema de muitos de nós é que fomos salvos, mas ainda pensamos como órfãos. Ainda raciocinamos a partir da falta, da rejeição, do abandono. Filho não mendiga, filho não implora amor, filho não vive tentando se provar, filho não compete com os irmãos, filho descansa na certeza de que o pai cuida. Mas como desenvolver essa mentalidade? Como sair da lógica do órfão e entrar na lógica do filho? É aqui que entra aquilo que Paulo escreve em Filipenses capítulo 4, verso 8. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Percebe o que ele está dizendo? Controle o conteúdo da sua mente. Filtre o que entra. Escolha no que você vai meditar. Porque a mente que não é guardada se torna um campo aberto para todo tipo de pensamento destrutivo. E o que você deve pensar? Pensa no que Deus diz sobre você. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, Deus diz: com amor eterno te amei. Em Isaías capítulo 43, verso 1, ele declara: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Em Sofonias capítulo 3, verso 17 está escrito: o Senhor teu Deus está no meio de ti, ele se deleitará em ti com alegria, se alegrará por causa de ti com júbilo. Isso é o que tem que ocupar a sua mente. Não a vergonha do passado, não o medo do futuro, não a comparação com os outros, mas a verdade que Deus declarou sobre você. E sim, isso é uma batalha diária, porque todo dia a mente natural vai tentar reassumir o controle. Todo dia os velhos padrões vão tentar voltar.
mas todo dia você escolhe: eu vou pensar como filho, eu vou viver como quem tem uma promessa. O quarto princípio é mentalidade de filho. Não é algo que você recebe pronto, é algo que você desenvolve pela meditação constante na palavra. E se for preciso, você vai repetir as verdades de Deus até a sua alma aprender a crer, mesmo tremendo, mesmo com medo, mesmo com dúvida. Porque fé não é ausência de medo, fé é obediência apesar do medo. Então vamos recapitular o que a palavra nos ensinou hoje. A transformação verdadeira só acontece quando há renovação da mente. Você pode sair do Egito, mas se o Egito não sair de você, vai morrer no deserto. Você pode ser liberto das correntes físicas, mas continuar preso mentalmente. Deus não quer apenas mudar suas circunstâncias, Ele quer mudar a forma como você pensa. Porque quando a mente muda, tudo muda. Quando você começa a pensar como filho, você para de mendigar. Quando você renova sua mente com a palavra, as fortalezas caem. Quando você se recusa a se conformar com este mundo, você experimenta a vontade perfeita de Deus. E a pergunta que eu te faço para fechar é: você está disposto a se submeter a esse processo? Você está disposto a deixar o Espírito Santo entrar nas regiões escondidas do seu entendimento e confrontar o que precisa ser confrontado? Porque renovação da mente não é confortável. Dói abandonar velhas certezas. Dói admitir que você estava errado. Dói abrir mão do controle. Mas eu te digo, a dor da transformação é passageira. A dor de continuar no mesmo lugar é eterna. Você não foi criado para andar em círculos. Você foi criado para viver em plenitude. E essa plenitude começa quando você permite que Deus renove a sua mente. Pai, eu oro agora por cada pessoa que está aqui. Oro por aquele que já tentou mudar tantas vezes e sempre voltou para o mesmo lugar. Senhor, revela que o problema não era falta de esforço. Era uma mentalidade que precisava ser renovada. Entra agora, Espírito Santo, nas cavernas do entendimento. Desfaz as fortalezas. Arranca as mentiras pela raiz. Oro por aquele que carrega pensamentos de inferioridade, incapacidade, rejeição. Senhor, quebre essas cadeias mentais agora. Que ele comece a se ver como tu o vês, amado, escolhido, capacitado, vitorioso. Oro por aqueles que estão cansados de lutar. Pai, dá descanso, mas não o descanso da desistência, o descanso de quem confia. Ensina-os a pensar como filhos, a descansar na tua provisão, a confiar no teu cuidado. E eu declaro sobre cada vida aqui: a sua mente está sendo renovada agora. Os velhos padrões estão caindo. As fortalezas estão sendo destruídas. E você vai começar a experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não como teoria, como realidade. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus. Amém.